Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 164 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, que inaugura a jornada jusoperária brasileira a respeito da rescisão dos pactos de emprego. Neste sentido, nos diz o artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho que, na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidas neste artigo. A primeira observação que nós temos a fazer a respeito do texto íncito neste artigo 477 seletista é aquela que estamos a fazer ao longo de todo este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, qual seja de que a consolidação das leis do trabalho faz evidente confusão entre contrato individual de trabalho e contrato individual de emprego. Nós sabemos que, ao tratar sobre esse tema, a CLT tem trazido para nós uma dificuldade de interpretação muito grande com relação justamente aos contratos de emprego, já que ela não faz a distinção necessária entre contrato de trabalho e o próprio contrato de emprego, operando normalmente em extrema confusão a respeito das duas modalidades contratuais. O contrato de emprego, que é justamente o tema abordado pelo artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, é aquele que envolve os requisitos necessários pertinentes aos artigos 2º e 3º consolidados, ou seja, a relação de emprego. Portanto, quando o artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho fala em extinção do contrato de trabalho, quer, na verdade, mencionar a extinção do contrato de emprego. Tanto que, logo após a nomeação do contrato de trabalho, ele vem com a assertiva de que o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social.
Portanto, está realmente a falar num contrato de emprego e não num contrato de trabalho, já que o contrato de trabalho não arregimenta sobre si a necessidade de anotação do mesmo na carteira de trabalho e previdência social do trabalhador, enquanto que no contrato de emprego o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social do empregado. Aqui é mais uma situação que reforça a nossa tese da necessidade premente da elaboração de um Código do Trabalho e de um Código de Processo do Trabalho para evitar que estas situações conflitantes venham a trazer tanto aos operadores do direito quanto aos aplicadores do mesmo confusão e insegurança jurídica quanto à terminologia utilizada pela lei para estabelecer direitos e deveres entre os partícipes das relações de trabalho e emprego no Brasil. Desta forma, temos que o artigo 477 ele deveria trazer, ao invés da nomenclatura contrato de trabalho, a especificidade de contrato de emprego. Portanto, partindo desta premissa, na extinção do contrato de emprego, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social do empregado. Aqui, outra observação é necessária de se fazer, porque, na verdade, o termo correto não seria a anotação na carteira de trabalho e previdência social do empregado, já que ela é obrigatória desde os primórdios do relacionamento empregatício e, portanto, quando da extinção do pacto de emprego, o empregador já terá a obrigação de ter procedido à anotação na carteira de trabalho e previdência social. O que quis anunciar o artigo 477 seletista é que o empregador deverá proceder à baixa da anotação do pacto de emprego que foi realizada na carteira de trabalho e previdência social do empregado. Além disso, o empregador tem que comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias. Portanto, além de proceder à baixa do contrato de emprego na carteira de trabalho e previdência social do empregado, o empregador terá ainda a obrigação legal de comunicar a dispensa aos órgãos competentes, que seriam o Ministério do Trabalho e Emprego e as delegacias regionais do trabalho, além das autarquias previdenciárias responsáveis pelas arrecadações respectivas com relação a todo o pacto de emprego que houve entre seu empregado e ele, empregador. Também realizar o pagamento das verbas rescisórias. É lógico que se você tem uma extinção do contrato de emprego, seja ela motivada por pedido de demissão por parte do empregado, seja ela motivada pela resilição sem causa justa pelo empregador, haverá sempre verbas resilitórias a serem quitadas pelo empregador ao seu empregado.
todo esse arcabouço, ou seja, a baixa na carteira de trabalho e previdência social relativa àquele pacto de emprego que se encerra, a comunicação da dispensa aos órgãos competentes e o pagamento das verbas rescisórias têm que ser feitas, todas elas, é um conjunto. A rescisão do pacto de emprego, ela é uma demanda complexa, ela não é uma demanda que se extingue apenas e tão somente no pagamento das verbas resilitórias ao empregado. Ela tem toda essa sistemática que deve ser cumprida pelo empregador no prazo e na forma estabelecidas nesse artigo 477 consolidado. Portanto, não é só o pagamento das verbas rescisórias, mas também a baixa na anotação da carteira de trabalho e previdência social do empregado e a comunicação da dispensa aos órgãos competentes é que anunciam a extinção daquele contrato de emprego e o cumprimento de todas as obrigações que dele advêm. O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do pacto de emprego, devem ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação apenas e tão somente relativamente às parcelas neles discriminadas. Aqui nos anuncia o artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho que é necessário que no instrumento de rescisão, que é o mais comum de ser adotado pela maioria das empresas com relação à extinção dos contratos de emprego, ou recibo de quitação, que todos os dois, o instrumento de rescisão ou recibo de quitação, são materializados através do termo de rescisão do contrato individual do trabalho, mais conhecido como TRCT. Então, no TRCT, no termo de rescisão do contrato individual do trabalho, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do pacto de emprego, portanto, se for por causa justa, se for sem causa justa, se for por fim do pacto de experiência, se for por fim do contrato a termo, qualquer que seja a modalidade de dissolução do pacto de emprego, deverá ser implementada a realização de um termo de rescisão do contrato individual do trabalho ou mesmo um termo de término de contrato individual do trabalho por prazo determinado. E neste termo de rescisão do contrato individual do trabalho devem comparecer especificadas a natureza de cada parcela paga ao empregado e a discriminação do seu valor. Portanto, não vale fazer um instrumento de rescisão ou um recibo de quitação de forma genérica, englobando todas as parcelas sem a discriminação das mesmas e sem o anúncio do valor
pago por cada uma delas, sob pena de nulidade deste recibo ou instrumento de rescisão e a consequente condenação ao pagamento de novo das verbas ali escondidas através de um movimento complessivo, porque entende tanto a doutrina quanto a jurisprudência e mesmo este artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, que as verbas devem ter especificada a sua natureza e o valor correspondente ao pagamento dela. Então, por exemplo, no pagamento do aviso prévio, tem que haver no TRCT, no termo de rescisão do contrato individual do trabalho, a parcela aviso prévio especificada, bem como o seu valor correspondente. E assim sucessivamente. Férias, saldo de salários, tudo tem que vir especificado e com a valoração que está sendo paga ao empregado naquele instante da extinção do contrato de emprego. Não havendo essa especificidade, pode ser a empresa condenada a pagar novamente as verbas, porque não é possível o pagamento generalizado das mesmas, conforme nos anuncia esse artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. Anuncia ainda o artigo 477 que, discriminadas as parcelas pagas, com seus respectivos valores, aquele instrumento de rescisão ou recibo de quitação, ou seja, aquele termo de rescisão do contrato individual do trabalho, que veio discriminando todas as parcelas que o empregador está a pagar ao seu empregado naquele momento, terá a validade o recibo destinado pelo empregado neste termo para atestar o seu recebimento apenas e tão somente àquelas verbas que ali estão discriminadas. Por exemplo, se há uma verba relativa a horas extraordinárias previstas e pagas neste termo de rescisão do contrato individual do trabalho, estará a eficácia daquele termo vinculada aos valores pagos nesta parcela. E assim sucessivamente, todas as parcelas que foram efetivamente pagas terão validada a quitação a respeito apenas e tão somente daquelas parcelas ali discriminadas. Por exemplo, vamos ao exemplo contrário. Não há pagamento de horas extraordinárias e o empregado as cumpriu durante todo o pacto de emprego. Neste sentido, estas horas extraordinárias que não foram objeto de quitação, ainda que parcial, no termo de rescisão do contrato individual do trabalho, não estão abrangidas por aquela quitação, porque elas não vieram como parcela encapsulada neste termo de rescisão do contrato individual do trabalho. Portanto, apenas as parcelas que ali estejam discriminadas são abrangidas pela quitação
do empregado a respeito daquelas valorações recebidas. O que não implica em dizer que não pode o empregado contestá-las perante a Justiça especializada do trabalho, se entender que os valores ali destinados a ele são inferiores aos efetivamente devidos. O que ele não pode é cobrar o pagamento daquela parcela nos valores que ali estejam discriminados, porque a sua firma no contrato, no termo de rescisão do contrato individual do trabalho, anuncia que ele realmente recebeu aquelas parcelas nos valores e quantidades ali estabelecidas. O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes. Aqui nós temos que lembrar sempre que a consolidação das leis do trabalho, ela vem sendo atualizada de maneira bastante tênue em relação à evolução que pulula nas ruas. Embora o direito do trabalho seja o direito que mais se aproxima da realidade cotidiana das ruas, daquilo que acontece normalmente nas realidades de trabalho e emprego, com relação à consolidação das leis do trabalho, como estamos a anunciar durante todo este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, ela não vem na velocidade necessária. E aqui nós temos que o artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho foi uma das vítimas desta incapacidade da norma jurídica em traduzir imediatamente a evolução das ruas. Porque hoje nós temos a seguinte realidade. O empregador, normalmente, ele hoje faz os pagamentos através de depósito em conta bancária. É o normal de ser feito, é o que se mais vê dentro das relações de emprego existentes na sociedade brasileira atual. Todavia, alguns casos, principalmente nas áreas rurais, onde o acesso às entidades bancárias, como já vimos em nossas aulas anteriores, é restrito e normalmente não há carência dos meios telemáticos para a apuração dos valores e distribuição dos mesmos nas contas pertinentes aos empregados, ainda há a modalidade de pagamento em dinheiro. Com relação ao cheque visado, esse atualmente, com o implemento dos cartões magnéticos, dificilmente serão utilizados como forma de pagamento, porque eles demandam uma certa burocracia que já não tem mais lugar na sociedade brasileira, que hoje pugna pela velocidade das transações e principalmente pelo império das transações à distância. E, portanto, o cheque hoje ele deixou de ter uma funcionalidade dentro do ambiente nacional, já que 99%, para não dizer 100% das entidades bancárias adotam
os modelos de pagamento existentes atualmente, como o caso do Pix, do TED e outras modalidades de distribuição de valores entre contas diversas, como é o caso da conta do empregador em relação à do empregado. Então, hoje é muito difícil que se tenha situações, embora reforçamos, elas podem acontecer, principalmente naquelas regiões mais carentes de meios telemáticos. É muito difícil de acontecer pagamento em dinheiro e, mais ainda, dificultada a presença dos antigos cheques visados. Aqui também anuncia o artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho que o pagamento efetuado em depósito bancário, cheque visado ou em dinheiro depende de acordo entre as partes, ou seja, depende de acordo entre o empregador e o empregado. Quando sabemos que na prática o que acontece é uma imposição pelo empregador ao empregado para que ele venha a receber os seus haveres na fórmula que o próprio empregador acha conveniente a ele e, portanto, não há esse acordo entre as partes, mas sim uma imposição da metodologia de pagamento pelo empregador ao seu empregado. Se o empregado for analfabeto, em dinheiro ou depósito bancário. Aqui é uma situação que, embora nós temos, graças à nossa evolução social, cada vez mais difícil de acontecer, mas que ainda é um tanto quanto comum, a existência de indivíduos que são totalmente analfabetos e, portanto, eles não têm condições de aferir aquelas questões financeiras que foram traduzidas pelo seu empregador em face da sua prestação pessoal de serviço. E, portanto, no caso do empregado analfabeto, o pagamento somente poderá ser feito em dinheiro ou depósito bancário. Observe-se que o depósito bancário, no caso de um empregado analfabeto, é bastante complicado, porque ele não sabe ler, ele não sabe movimentar a sua conta bancária na estratégia correta e, portanto, ele não vai conseguir saber, sem a ajuda de terceiros, se os valores depositados em sua conta são realmente aqueles a que ele fazia jus naqueles momentos, principalmente nos momentos da extinção do contrato de emprego com o pagamento das verbas rescisórias. Portanto, apesar do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho dizer que o empregado analfabeto ele pode receber em dinheiro ou depósito bancário, entendemos nós que, por uma questão de humanidade e mesmo de atenção à condição daquele empregado, por ser analfabeto, o pagamento deveria ser permitido apenas e tão somente em dinheiro, já que todos aqueles que já conviveram com empregados nesta condição social de analfabetismo sabem que a pessoa pode não saber ler, pode não saber escrever, mas
de forma impressionante, contar e conhecer dinheiro, todos eles são possíveis de se agitar nesse sentido. Portanto, o pagamento deveria ser apenas e tão somente em dinheiro, no caso daquele empregado analfabeto. Diz ainda o artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho que qualquer compensação no pagamento não poderá exceder a 1 mês de remuneração do empregado. Portanto, é possível que possa o empregador descontar do pagamento do seu empregado alguma parcela relativa ao seu contrato individual do trabalho, desde que esse desconto não seja de tal monta que venha a suplantar a remuneração mensal daquele empregado. Portanto, o desconto, ainda que o empregado deva, por questões eminentemente trabalhistas, porque só pode haver desconto de matérias relativas ao pacto de emprego e não qualquer matéria, por exemplo, uma dívida do civil não pode ser descontada da remuneração do empregado, uma dívida de qualquer origem que não seja vinculada ao pacto de emprego, não pode haver desconto na remuneração. Mas quando houver a necessidade de se descontar da remuneração do empregado, esse desconto não pode suplantar ao valor da remuneração mensal daquele empregado. E, portanto, se o empregado venha a dever mais do que o valor de uma mensalidade remuneratória, o empregador terá que dividir esse desconto em parcelas para atender aos comandos do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, que quer justamente impedir que o empregado fique desprovido de condições financeiras porque arregimentou diversas dívidas trabalhistas com seu empregador e que agora tendem a ser descontadas do mesmo. Poderá haver o desconto, mas esse desconto não pode ser superior à remuneração do empregado naquele mês, sob pena de nulidade e justamente em prol da defesa do indivíduo é que esta situação veio a lume no artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, para justamente impedir que o empregado fique sem condições de manter-se financeiramente durante aquele mês, apesar de ter cumprido a sua prestação pessoal de serviços ao seu empregador. Diz ainda o artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho que a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção do pacto de emprego aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do termo de rescisão do contrato individual de trabalho, deverão ser efetuados até 10 dias, contados a partir do término da relação empregatícia. Então, corroborando aquelas informações que demos no início desta nossa aula a respeito do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, a entrega ao empregado de todos os documentos que comprovem a comunicação da extinção do pacto de emprego aos órgãos competentes.
Ministério do Trabalho e Emprego e Autarquia Previdenciária, bem como o pagamento dos valores constantes no termo de rescisão do contrato individual de trabalho. Portanto, as duas coisas devem ser realizadas ao mesmo tempo. Deverá ser efetivada até 10 dias contados a partir do término da relação empregatícia. Aqui cabe algumas considerações. O término da relação empregatícia não é o exato momento em que o empregador dispensa o empregado, mas sim o termo final do aviso prévio a ele destinado, ainda que esse pré-aviso seja de forma indenizada, ou seja, aquela modalidade de aviso prévio em que o empregado não precisa oferecer ao seu empregador a sua prestação pessoal de serviços e poderá aguardar o final do mesmo sem se manifestar profissionalmente em prol de seu empregador. Sendo esta a modalidade, ou mesmo aquela em que o empregado tem a obrigação de continuar prestando os serviços ao seu empregador enquanto perdurar o lapso temporal de vigência daquele aviso prévio, o prazo para a implementação do pagamento das verbas rescisórias e da entrega dos documentos relativos à mesma é de 10 dias contados a partir do término da relação empregatícia. Todavia, há que se fazer uma menção específica ao caso do aviso prévio indenizado, que, como vimos, é aquele em que o empregado não precisa cumprir os lapsos temporais previstos para o mesmo, porque foi dispensado pelo empregador de fazê-lo. Neste sentido, o que acontece é que o lapso temporal de 10 dias é contado a partir do implemento daquele aviso prévio, ou seja, foi indenizado 10 dias para fazer o pagamento dos haveres rescisórios e a entrega dos documentos relativos ao mesmo. Foi aviso prévio trabalhado 10 dias a partir do término daquele aviso prévio que foi cumprido pelo empregado. Antes da reforma trabalhista, que foi implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, havia distinção específica a respeito da resilição do pacto de emprego e seu respectivo aviso prévio. Quando o aviso prévio era indenizado, o pagamento era feito de forma imediata ao término daquela contratação de pré-aviso. No caso do aviso prévio não cumprido, haveria a participação da efetivação até 10 dias contados a partir daquele pré-aviso. Hoje, o artigo 477, traduzindo interesse arregimentado pela reforma trabalhista, igualou as duas modalidades de pagamento, pouco se importando atualmente se o aviso prévio
for indenizado ou cumprido, o prazo para o pagamento é único de 10 dias, contados a partir do término da relação empregatícia, que no caso do aviso prévio indenizado é considerado como o termo inicial da contagem desses 10 dias, o exato momento em que o empregador comunica ao empregado que o mesmo está pré-avisado e que não precisa cumprir o lapso temporal daquele pré-aviso. Portanto, em ambas as modalidades, aviso cumprido ou aviso indenizado, o prazo é de 10 dias contados a partir do término da relação empregatícia, não havendo mais a distinção entre aviso prévio indenizado e aviso prévio cumprido. Sem prejuízo da aplicação da multa prevista no inciso 2º do caput do artigo 634-A, a inobservância deste prazo sujeitará o infrator ao pagamento da multa em favor do empregado no valor equivalente ao seu salário, exceto quando comprovadamente o empregado der causa à mora. Portanto, são duas modalidades de multa relativas ao mesmo evento. Ou seja, quando o empregador ele descumpre o prazo de 10 dias contados a partir do término da relação empregatícia para efetuar o pagamento das verbas constantes do termo de rescisão do contrato individual de trabalho e da entrega dos documentos comprovatórios da comunicação da extinção do pacto de emprego aos órgãos competentes. Portanto, as duas, como já vimos, as duas coisas são concomitantes, ou seja, o empregado ele tem direito, além de receber as verbas rescisórias constantes do termo de rescisão do contrato individual de trabalho firmado pelo empregador a seu favor, ele também tem direito de receber ao mesmo tempo as documentações que comprovem que aquela extinção do pacto de emprego foi comunicada aos órgãos competentes. Se o empregador não cumpre este prazo, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no inciso 2º do caput do artigo 611-A, a inobservância deste prazo sujeitará o infrator ao pagamento da multa em favor do empregado no valor equivalente ao seu salário. Aqui é realmente correta a aplicação do artigo 477 com relação ao termo salário, porque na realidade a multa incide sobre o salário base sem as adições remuneratórias a que o empregado teria direito pela sua prestação pessoal de serviço ao seu empregador. Então aqui realmente está correto, com base no salário, desde que comprovadamente o empregado não tenha dado causa àquela mora, ou seja, desde que não seja culpa do empregado ele não ter recebido os valores correspondentes à sua resilição de pacto de emprego, porque não foi lá na empresa receber os valores ou não se dispôs a comprovar junto à empresa qual seria a modalidade de ressarcimento necessário a que ele estaria disposto a fazer com que o empregador pudesse movimentar o pagamento das verbas rescisórias assim.
como, por exemplo, ele mudou a sua conta bancária e não forneceu ao empregador novo número da mesma, impedindo que o depósito das verbas rescisórias tivesse sido implementado a tempo e hora. Ou mesmo quando o pagamento seria feito em dinheiro, o empregado não comparece à sua antiga empresa para receber os valores relativos às verbas rescisórias. Então, neste caso, como a culpa pelo não pagamento foi do empregado, não há que falar em aplicação nem da multa prevista no artigo 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, nem a multa prevista aqui no artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é o valor correspondente a um salário do empregado, sendo correto dizer que seria com relação ao último salário aproveitado pelo laborista durante o pacto de emprego. Determina ainda o artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho que a anotação da extinção do contrato na carteira de trabalho e previdência social é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada. Aqui nos traz uma exceção o artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispensa a presença das guias CD-SD e da rescisão do pacto de emprego, do termo de rescisão do contrato de emprego, para o percebimento das verbas fundiárias relativas e também para o requerimento do benefício do seguro-desemprego junto à Previdência Social. Portanto, a anotação da extinção do contrato individual do trabalho na carteira de trabalho e previdência social do empregado é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego, dispensando, portanto, as guias CD-SD e para a movimentação da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Mas apenas terão eficácia como documento habilitado, ou seja, que habilita o empregado a requerer o benefício de seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a anotação da extinção no contrato na carteira de trabalho previdencial social do mesmo se o empregador promoveu a comunicação aos organismos necessários quando da extinção do contrato individual do trabalho, realizando, portanto, as prerrogativas implementadas pelo caput do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. Se o empregador não fez essas comunicações, a mera anotação da extinção do contrato na carteira de trabalho e previdência social do empregado não se conduz à validez como documento hábil
para que o mesmo requeira o benefício do seguro-desemprego e movimente a conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a ele pertencente. Portanto, antes de estar dispensado de apresentar a documentação necessária para este mistério, o empregador terá que ter feito a comunicação aos organismos competentes da extinção do contrato individual de emprego entre ele e o empregado a que se dirige esta situação. Estas são as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 164 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para solicitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar a manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e para que possamos difundir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.